a nosso segundo encontro. Então, hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho da Torá. Primeiro livro, Gênesis, desde o início. Então, vocês têm ali na frente de vocês abram, por favor, na página 1, isso. Começar do início, do princípio, né? Ok. Então, vamos ler um versículo de cada vez, eu vou comentando cada um, ok? Quem pode ler para mim, então, o primeiro versículo em português? Luciano, lê para mim? No início, Deus criou o céu e a terra. Ok. Então, só nesse versículo aqui, na verdade, tem muitos comentários, muitos comentaristas. A gente vai falar alguns comentários que tem sobre esse trecho aqui. Primeira pergunta que quando a gente olha e vê, quando a gente olha no hebraico, a primeira letra que letra que é? Quem sabe já conhecer? Letra B, certo? Seria mais apropriado, talvez, começar com qual letra? Aleph, porque é a primeira letra do alfabeto. Por que começou com a segunda letra do alfabeto? Essa é uma pergunta clássica que fazem aqui. Então foram dadas algumas respostas. A gente vai apresentar algumas, ok? Então, primeiro é o seguinte: a letra Aleph em hebraico vem forma a palavra Arur, que é maldição. E Beit forma a palavra Baruch, que é bênção. Então, quando Deus começou a Torá, ele preferiu começar com o Beit, que é de bênção e não de maldição. Ok? Essa é uma das explicações. A palavra Baruch vocês já devem conhecer. A gente estudou semana passada naquelas bênçãos. Todas começam com Baruch, certo? É bênção. Significa. Tem outra explicação, que a letra Beit, como é que ela é? Ela tem formato assim, certo? Ela é fechada de 3 lados e ela é aberta somente para cá. Que isso mostra aqui uma coisa interessante, que se você quiser saber o que tem antes, não dá. Você só consegue entender daqui para frente. Mas antes está fechado. Deus falou, olha, tenta entender daqui para frente. Antes da criação, transcende sua capacidade intelectual. Então, não dá, está fechado. Começa por aqui. Certo? Tem outra explicação também interessante, que a letra Aleph vem de Atzilut. Quem estudou, fez o curso de Kabbalah, sabe que Atzilut é o primeiro mundo espiritual, muito elevado. E Beit é o segundo mundo, que é Briah, criação. Segundo mundo, ok? Isso para mostrar para a gente que toda a Torá que a gente estuda, o máximo que a gente consegue chegar através dela é em Briah, é o Beit. Mas antes disso a gente não consegue. Ou seja, estudar a Torá como ela é em Atzilut, não dá para entender. Você lembra nos nossos cursos que a gente falou sobre a distância entre a inteligência e sabedoria de Briah, a inteligência e sabedoria de Atzilut? Que era um bode, ele está mais perto do Einstein do que a gente está perto de Atzilut. Não é? Então a gente não consegue entender Atzilut. Só até Briah. Isso é uma outra explicação. Tem outras explicações. Tem mais uma que fala assim: Deus criou o mundo com 10 ditos. A gente vai ver 10 ditos aqui. O primeiro deles é esse Bereshit, esse no início. E Deus, quando ele deu a Torá, ele deu também 10 mandamentos. Então a criação da Torá, a criação do mundo foi com 10 mandamentos, a entrega da Torá, a criação do mundo foi com 10 ditos, a entrega da Torá foi com 10 mandamentos também. Ok? E qual é o primeiro mandamento? Quem pode me ajudar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o eterno teu Deus. Ok? Esse eu começa com Aleph, Anochi. Para mostrar para a gente o seguinte. Primeiro vem a Torá. Depois vem o mundo. A Torá começa com Aleph. E a criação do mundo começa com Beit, com a segunda letra. A Torá vem antes do mundo. Então, se a Torá fala para você algo que contradiz um pouquinho com o que você vê com o mundo, você vai pela Torá, não pelo mundo, não pelo aquilo que seus olhos veem. A Torá, ela precede o mundo. Está escrito que Deus escreveu a Torá e, baseado na Torá, ele criou o mundo. Ok? Tipo assim, deixa eu tentar explicar melhor um pouquinho essa ideia. Vamos falar sobre as leis da Torá.
Então, as leis num certo país, elas funcionam de acordo com as necessidades. Um país que tem muito atropelamento, então as leis de trânsito talvez seriam mais rígidas. Um país que tem muito ladrão, então talvez as leis de encarceramento, de pena penal, de prisão seriam mais rígidas, uma pena maior. Então, de acordo com a necessidade, eles fazem as leis. A Torá é o contrário. A Torá, já que ela falou para não roubar, por isso existem ladrões. Ou seja, as leis da Torá não são uma consequência do mundo. Elas criam o mundo. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então, por que existe ladrão no mundo? Porque na Torá está escrito, não roubarás. Se não tivesse escrito na Torá, não roubarás, não teria ladrão no mundo. Ou seja, a Torá vem antes do mundo. Ela precede o mundo. Está escrito que 2000 anos antes de criar o mundo, Deus escreveu a Torá. 2000 anos. Existem explicações de acordo com a Kabbalah, com a Hassidut. Lá em cima, no mundo de Atzilut, ou antes, a gente sabe que não tem tempo. O tempo é de Briá para baixo. Estudamos isso nas aulas, né? O que quer dizer 2000 anos antes de criar o mundo, Deus escreveu a Torá? A explicação é assim. Está escrito, em hebraico a gente fala Alpaim Shana, 2000 anos. Alpaim vem da palavra Aleph, certo? E Aleph também é Lealef em hebraico, ensinar, ensinamento. Então, o que a Hassidut explica é o seguinte: a Torá, a origem dela é Chokhmah de Atzilut, e o mundo começou com o Hesed, com a bondade de Atzilut, a criação do mundo. Então, a Torá precede 2 Aleph, 2 Alpaim, 2000 anos, são esses 2 Aleph, 2 ensinamentos que a Binah e a Chokhmah precedem o mundo. Ok? A Torá vem de Chokhmah de Atzilut, o mundo vem de Hesed de Atzilut, a criação do mundo. Ok? Tudo bem? Ok. Bom, tem várias explicações aqui. Tem uma explicação interessante que é a seguinte. Tem uma discussão em que época do ano o mundo foi criado. Se foi agora na época de Rosh Hashanah, do início do ano novo judaico, ou na época de Pesach, que é mais nossa Páscoa aqui em abril. Então, o mundo discute isso. E quando a gente pega essa frase, Bereshit bara Elokim, no início criou Deus, e faz o valor numérico, dá exatamente o valor numérico de Berosh Hashanah Nivra Olam. Em Rosh Hashanah foi criado o mundo. O mesmo valor numérico. Depois, se a gente quiser, a gente faz no papel, dá exatamente. Então, o mundo foi criado justamente 5.772 anos atrás. Vai fazer aniversáriozinho agora, daqui a 2 semanas, 5.773. Ok? O que mais que nós temos aqui nesse Bereshit? Tem uma coisa muito interessante. Quando teve na época, essa história foi há mais ou menos 2.300 anos atrás, não, 2.100 anos atrás, 2.200, mais ou menos, ok? Tinha um rei, Ptolomeu II, ele quis estudar a Torá, ele era um grego. E ele queria tanto estudar a Torá, que ele pegou 70 sábios do povo judeu e mandou eles traduzirem a Torá para o grego. Só que ele tinha medo que as pessoas, que os sábios, iam deturpar, não iam traduzir direito alguns trechos. Então o que ele fez? Ele pegou 70 sábios e colocou um em cada casa, separado, fechado, com guardas. E eles não podiam sair de lá dessa casa até que eles acabassem toda a tradução, cada um por si, individualmente. Dessa maneira ele ia conseguir assegurar que o quê? Que a tradução ia ser fidedigna. Porque se um muda alguma palavra, os outros 69 iam acusar ele. Falar, olha, a tradução está incorreta. Então assim ele fez. E os 70 sábios do povo judeu, eles traduziram a Torá inteira. E cada um deles traduziu errado, ou seja, mudou 70 palavras. E aconteceu um milagre, que cada um dos outros 69 mudou as mesmas outras 70 palavras, que cada um também mudou. Foi um milagre. Por que eles mudaram? Então eu vou dar um exemplo para vocês, o que eles mudaram. Eles mudaram o Bereshit bara Elokim, no início criou Deus. Por quê? Porque o Ptolomeu, ele era um idólatra, ele fazia politeísmo, ele tinha várias estátuas, vários deuses. E se tivesse escrito no início criou Deus, Ptolomeu ia chamar os sábios
Ia falar, vocês estão vendo? Tem um início, tem um tal de início que ele criou Deus, os céus e a terra. No início, ele criou Deus, os céus e a terra. Então eles não queriam dar essa margem de erro para o Ptolomeu, eles mudaram, eles colocaram Deus criou no início os céus e a terra. Elohim bara bereshit. Deus criou no início. Só que aqui, tudo bem, passou, foi ótimo. Só que aqui criou um certo tipo de desconforto para muitos judeus. Por quê? Porque a Torá do Ptolomeu começava com Aleph. Elohim bara bereshit, Deus criou no início, começava com Aleph. E a nossa Torá começava com Beit. Então por que o dele com Aleph, com a primeira letra, a nossa só com a segunda letra? Então, as pessoas ficaram um pouco incomodadas com isso. Explicaram, não tem problema. A verdade é que a nossa Torá, o que a gente consegue aprender, por mais que a gente se esforce, se aprofunda, é só o Beit. Né? O início você nem começou ainda. O Aleph, que é o início, é o começo, você ainda nem chegou no começo. Certo? E também para mostrar, eles falaram outra coisa, que a verdade, a Torá, ela tem uma santidade atrás dela. Certo? Que é o Aleph. O Aleph representa Elohim, que é o Deus. A gente estuda o Beit, o que a gente vê. Mas tem algo que transcende isso aqui, que está atrás disso aqui, que é o Aleph, que é o Elohim, que é o Deus que está por trás disso. Ok? É um estudo, na verdade, muito importante. Não é só igual matemática, física ou química. Ok. Mais uma coisa legal. Bereshit bara Elohim, no início criou Deus. A gente pega essas três palavras e pega a última letra de cada palavra. Então, se vocês forem ver comigo, no hebraico, a primeira palavra termina com a letra Taf. A segunda palavra termina com a letra Aleph. E a última palavra termina com a letra Mem. Aleph, Mem e Taf formam a palavra Emet. O que é Emet? Verdade. Ou seja, que Deus, quando escreveu a Torá, ele selou ela com a verdade. E aqui está toda a verdade. Toda a verdade se baseia na Torá que a gente vai estudar. Ok? Muito bem. Mais algumas coisas interessantes que a gente tem aqui. A gente não vai ficar só nesse versículo, a gente vai avançar também. Tá? Mas aqui tem tanta coisa para a gente falar sobre esse trecho. Bereshit bara Elohim. Tem duas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Uma, aqueles que fizeram curso de Kabbalah viram isso. O Beit, quanto que vale? 2. Reshit é início. Se você pega toda a Torá, os 24 livros, os 5 livros do Pentateuco, depois os 19 livros dos profetas, hagiógrafos, você vai encontrar 2 vezes a palavra Reshit. Uma se referindo à própria Torá e a outra se referindo ao povo judeu. Então aqui existe uma explicação interessante. Bereshit significa, por causa dos 2 Reshit, da Torá e do povo judeu, criou Deus dos céus e a terra. Mas, além disso, tem mais um significado muito interessante aqui. Que essa palavra Bereshit dá 913. Se a gente pegar Sheva HaMitzvot, as 7 leis, os 7 preceitos, os 7 preceitos, né, que são os preceitos de Bnei Noah, dos filhos de Noé, também dá esse valor, 913. Então, ou seja, quando Deus criou o mundo, logo no início ele colocou o objetivo, que todos os povos do mundo, através dos 7 preceitos, em conjunto, em sociedade com o povo judeu, então eles vão conseguir levar o mundo ao seu objetivo. Ou seja, Deus criou o mundo por causa disso, para a gente fazer os 7 preceitos, sermos bons filhos de Noé, Bnei Noah, e sermos bons judeus também, né? Cada um dentro do seu povo. Agora, vamos lá. Agora vamos para a parte mais literal, né? No início criou Deus os céus e a terra. Então, a gente vai ver logo em seguida que Deus também criou a luz no primeiro dia. Ok? Ok, vamos avançar. Depois a gente toca nesse ponto da luz também. Então vamos lá. Segundo versículo. Luciano? A terra era sem forma e vazia.
com escuridão sobre a face das profundezas, mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Ok. Na verdade, então, nós temos aqui um cenário que a gente não entende exatamente o que era. Existia abismo, existia água, existia um Espírito de Deus que pairava sobre isso tudo. Mas o que é interessante aqui é um comentário do Rashi. Rashi, a gente vai falar muito sobre ele. Rashi, porque ele é um dos, talvez, se não o mais importante, um dos maiores importantes comentaristas da Torá. Ele nasceu na França, ele está enterrado hoje na Alemanha. Ele foi no século XII, mas aproximadamente faz uns 900 anos. Ele foi um grande sábio. No comentário dele, ele explica o que é o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Ele fala que esse Espírito de Deus é o Espírito do Messias, do Mashiach. Se a gente pega exatamente a palavra Ruach Elokim Merachef, o Espírito de Deus pairava, e faz o valor numérico, de exatamente o mesmo valor numérico da palavra Zur Ruach Shel Melech HaMashiach. Este é o Espírito do Rei Mashiach, do Rei Messias. Dá exatamente o mesmo valor numérico. Impressionante. E por que logo no início da criação ele colocou o Espírito do Messias? Sabe, Cristina? Ok. Então a gente vai avançar, depois vocês vão pensando por enquanto. Por quê? Então, ok, aqui a gente tem 3 expressões. A terra estava vã e vazia, e escuridão sobre a face do abismo. Tem 3 expressões, ok? Pela Kabbalah, existem 3 tipos de energias no mundo. Existem energias negativas, energias impuras. Existem energias neutras. Existem energias do lado da santidade também, ok? Então, essas energias impuras, a Kabbalah ela divide ela em três cascas, essa linguagem da Kabbalah, em 3 níveis. Elas estão aqui individualizadas pela palavra Tov, Vavou, Vechosher, vã, vazia e escuridão. Ok? Muito bem. Mas vamos ler mais um versículo. Luciano. Deus disse, seja luz, e a luz surgiu. Ok, então Deus criou a luz logo no primeiro dia, certo? Agora, uma coisa interessante, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. A luz, ela serve para iluminar, para outras pessoas usufruírem dela. Se não tem nenhuma pessoa ou nenhum ser vivo, não tem sentido essa luz. A luz serve para outras pessoas. O homem foi criado somente na sexta-feira, como a gente vai ver. Animais na quinta-feira, aves, peixes. Mesmo plantas que talvez já possam usufruir da luz, foram criadas na terça-feira. Por que Deus criou tão cedo a luz, então? Deus podia ter esperado, então, para criar na terça. Você lembra já agora? Você lembra, Patrícia? Não? Você lembra, Elielson? Falamos disso na aula. Talvez falamos no segundo módulo, pode ser. Então a resposta é a seguinte: quando você vai fazer um projeto, ok? Qual a primeira coisa que você coloca no projeto? O seu objetivo. Ok? Você quer construir um prédio. Então o arquiteto, qual a primeira coisa que ele faz? Uma planta. Ele faz a planta, o desenho final, onde ele quer chegar. Certo? Onde ele quer chegar, o desenho final. Aí depois ele pode ir para os detalhes. Quantos pedreiros ele vai contratar, quantas vigas, quanto cimento. Aí ele vai no detalhe, mas no início ele tem que saber onde ele quer chegar. Qualquer projeto é assim, qualquer projeto de vida é assim. Uma coisa muito complexa, você coloca no início o teu objetivo final. O mundo é um projeto de Deus. Então logo no início da criação ele colocou o objetivo. Olha, o objetivo é o Espírito do Messias e a luz para o mundo ser iluminado. Esse é o meu objetivo, falou Deus. Agora que eu coloquei o objetivo, então vamos lá, agora vamos para os detalhes. Vamos criar os céus, a terra e todo o resto. Ok? Mas o que é interessante aqui, olha só. Que Deus criou então no primeiro dia a luz, mas também os céus e a terra. No primeiro dia. Porque no início Deus criou os céus e a terra, depois a luz.
Quem Deus criou primeiro? Os céus e a terra ou a luz? A luz, vocês acham? Ou será que é os céus e a terra? Vocês acham que criou a luz primeiro? Ok. O senhor falou que foi a Torá, não foi? A Torá veio antes disso. Antes dos céus e a terra, antes da luz, exatamente. Mas o primeiro dia, efetivamente, da criação, céus, a terra e a luz. Isso é uma discussão do Talmud. Quem veio primeiro? Se foi a luz ou se foi o céu e a terra? Tem dois rabinos do Talmud. Rabi Nachman diz que primeiro ele criou os céus e a terra, depois a luz. Rabi Yitzhak diz que primeiro foi a luz, depois os céus e a terra. E por quê? Qual é a base dessa discussão? A gente vai ver. Mas antes disso, eu vou dar um comentário aqui interessante. No quarto versículo, vamos ler o quarto versículo. Luciano. Deus viu que a luz era boa. E Deus dividiu entre a luz e a escuridão. Então Deus viu que a luz era boa. Que tov em hebraico. Tov é bom. Em todos os dias seguintes, a gente vai ver que Deus, depois da criação, falou que tov, que bom, que tov, que bom. Então, sábios falam que isso é uma alusão à luz. Porque a luz, logo no início está escrito que ela era boa. Deus viu a luz que era boa. Então, toda vez que aparece que era boa, é uma alusão à luz. Ou seja, que essa luz que é o objetivo da criação, ela não está só no início da criação e no final. Mas ela permeia toda a criação, esse objetivo da criação. Em outras palavras, imagina um soldado vai para a guerra. Aí o comandante general chama ele e fala: olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, teu objetivo é conquistar aquele país e acabar com o inimigo. Você fica aqui, fica dando tiro. Só que de repente, o exército inimigo deu uma meia volta e foi para um outro lugar. Se ele continuar dando tiro naquele lugar, ele é um imbecil, certo? Ele tem que estar consciente que o objetivo não é só dar tiro, é vencer o inimigo. Então, se o inimigo foi para lá, ele tem que dar tiro para lá. Certo? Ou seja, ele tem que estar consciente a cada momento do objetivo dele. Então, assim também, esse objetivo de Deus, que era que o mundo seja iluminado, e vai ser bem breve com a vinda do Mashiach. Então, esse objetivo de Deus a gente tem que ter na nossa consciência o tempo inteiro. Todas as nossas ações. O que nós podemos fazer hoje para atingir o objetivo final? O que a gente vai melhorar hoje para trazer o Mashiach? E assim por diante. Ok? Então Deus ele colocou objetivo em todas as coisas da criação. Então assim, quando a gente faz um ato de bondade, a gente revela essa luz que está dentro da criação, que ela está oculta. Ok? Por isso que durante a criação inteira não está escrito luz, luz o tempo inteiro. Está escrito que bom, é uma indireta para a luz. Ela está oculta dentro da criação. Ela está lá, mas oculta. Certo? Luz em hebraico vale 207. Segredo, Raz, também vale 207. Então a luz ela é um segredo dentro da criação. Ela está dentro de tudo. Essa energia divina. Nosso objetivo é só fazer ela se revelar. Fazer o segredo virar luz. Ok? Muito bem. Agora a gente pode então voltar a entender essa discussão do Talmud entre o Rabi Nachman e o Rabi Yitzhak. Se a luz foi criada primeiro ou se os céus e a terra foram criados primeiro. Porque tudo que está depois da luz faz parte do objetivo da criação. Certo? Os céus e a terra, antes da luz, ou seja, o mundo, ele representa a escuridão. O mundo em hebraico chama-se Olam. Olam vem da palavra Elem, que é ocultação. Então, assim, os céus e a terra, que é o Olam, que é o mundo, representa a escuridão. De acordo com Rav Nachman, que a escuridão foi criada antes da luz. Isso significa que a escuridão não tem objetivo por si só. A escuridão serve só para atrapalhar você, a não deixar você fazer o mundo virar iluminado. Ok? De acordo com essa explicação. É só para você ter o livre-arbítrio. Mas por si só a escuridão não tem nenhum sentido. Só atrapalha. Ok? Só para você ter o livre-arbítrio de optar pelo bem, pela luz e não pela escuridão.
Mas, de acordo com Rav Yitzhak, não. A luz foi criada antes da escuridão. Ou seja, que a escuridão também está dentro do objetivo da criação. Não é só para atrapalhar. A escuridão também foi criada para você transformar ela em luz. Fazer a escuridão iluminar. Tirar a luz de dentro da escuridão. Ok? O que isso quer dizer? Então eu vou tentar explicar para vocês, ok? Está muito abstrato, né? Vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor. Quando a gente teve as aulas de Kabbalah, então eu contei duas histórias. A história do Rabbi Akiva e a história do Nahum Ish Gamzu. Certo? Quando a maioria não está, eu vou contar de novo. Rabbi Akiva é um grande sábio do povo judeu. Ele certa vez fez uma viagem. Ele levou consigo um burro, um galo e uma vela. Então ele viajou, chegou num povoado, o sol estava se pondo e não tinha hotel naquele local. Então ele bateu na porta de alguém, pediu se ele podia dormir lá, ele pagava, ele só precisava de uma cama. A pessoa falou, não, de jeito nenhum, só vai embora. Ele bateu na outra porta, falaram, olha, nessa cidade a gente não recebe estranhos, você vai embora. Então ele falou, vou ter que dormir na floresta, mas tudo que Deus faz é para o bem. Então ele dormiu na floresta. Então ele estava dormindo na floresta, aliás, antes de dormir, ele amarrou o leão dele, estava dando comida para o galo. De repente vem um lobo, olha o galo do Rabbi Akiva, morde o galo do Rabbi Akiva e vai embora com o galo. O Rabbi Akiva falou, puxa, não tenho mais despertador, mas tudo que Deus faz é para o bem. Então ele continuou estudando a Torá dele, daqui a pouco vem o leão olha para o burro do Rabbi Akiva, pega o burro, sai correndo, devora o burro. Rabbi Akiva falou, puxa, não tenho mais meio de transporte, mas tudo que Deus faz para o bem. Não tem nada de ruim que desce de cima, Deus faz para o bem. Ele continua estudando a Torá, vem uma vela, vem um vento muito forte, derramou o óleo, apagou a vela, falou, puxa, não tenho mais vela para estudar a Torá, mas tudo que Deus faz é para o bem. Ele foi dormir. No meio da noite, o Rabbi Akiva acorda com barulho, ele sobe na árvore assustado, ele olha, o que ele vê? Ele vê que tem um grupo de bandidos saqueando aquela cidade onde ele ia dormir, estavam botando fogo em tudo e pegando as pessoas como reféns, ou como escravos. Aí ele entendeu que tudo que Deus faz é para o bem. E foi para o bem. Ok? Então essa história do Rabbi Akiva. A história do Nahum Ish Gamzu era diferente. O povo judeu, isso foi no século... foi mais ou menos no século 0 mesmo, antes da destruição do templo, século 1, bem antes da destruição do templo, os romanos eles estavam dominando sobre a terra de Israel, e os judeus queriam mandar um presente para o César pegar leve. Então escolheram o Nahum Ish Gamzu, deram para ele um baú cheio de pedras preciosas, ele viajou com aquele baú, e antes de chegar em Roma ele dormiu numa pensão. Naquela pensão, o dono da pensão botou o olho naquele baú. Quando o Nahum estava dormindo, ele foi lá, pegou o baú, tirou todas as pedras preciosas, encheu de areia, devolveu. E no dia seguinte, o Nahum Ish Gamzu pegou o baú, achando que era pedra preciosa, botou na carroça, chegou em Roma, chegou ao César e falou, majestade, trouxe um presente dos judeus para você, para vossa senhoria. César falou, vamos ver se vocês têm bom gosto, vamos ver se vocês sabem escolher o que eu gosto. O César abriu, era areia. O César ficou louco, falou, vocês vão pagar por isso. Agora vocês, judeus, vão sofrer, eu vou mostrar para vocês quem é o César. Vocês estão brincando comigo. E o Nahum olhou para o César e falou, isso é bom, isso é muito bom. Não tem coisa ruim, tudo é bom, isso é bom. O César falou, isso é bom, você vai ser o primeiro a ser enforcado. O Nahum falou, enforcado? Isso é bom, muito bom. Não tem coisa ruim, falou, não, tudo que Deus faz é bom. Deus viu que ele tinha tanta confiança em Deus, que Deus mandou naquele momento o profeta Elias. O profeta Elias foi até lá, disfarçado, materializado no formato de um ministro. Falou, majestade, você não sabe? Esse povo é um povo de milagres. Está escrito na Bíblia, na Torá deles, de que um patriarca desse povo, o Abraão, ele fez uma guerra contra 4 reis poderosíssimos e ele venceu com areia. Ele jogava areia, a areia virava flecha, matava os inimigos. Será que não é uma areia desse povo? César falou, ok, boa ideia, vou testar. Mandou prender o Nahum Ish Gamzu
mandou fazer uma guerra, fizeram a guerra, testou e funcionou. A areia virou flecha, matou os inimigos. Ele chamou o Norman e falou: olha, muito obrigado, vocês agora serão meus amigos. Eu vou ficar com a areia, eu vou te devolver o baú cheio de ouro, tá bom? O negócio fechado, César. Voltou, enfim. Esse era o Nahum Gamzu. Qual a diferença entre o Rabi Akiva e o Nahum Gamzu? Vocês se lembram? Lembra, Elielson? Não lembro, Rabino. Então, a diferença era a seguinte, que o Rabi Akiva ele falava: olha, isso aqui não é legal, não é bom, mas vai trazer uma coisa boa. Sim. Ou seja, o mal está atrapalhando a mim, a escuridão está atrapalhando a luz. Isso aqui é escuridão. Já o Nahum já via aquilo já era luz. Para ele não tinha escuridão, a escuridão própria já era luz. Certo? Então existem dois tipos de trabalhos. Um é aquele que se afasta do mal, certo? Você briga com o mal para que tenha luz. E o outro, você revela a luz dentro da escuridão. E na verdade, esses dois tipos de trabalhos são trabalhos assim que estão ligados com o trabalho do povo judeu e com o trabalho de todos os povos também. O trabalho do povo judeu, através das 613 mitzvot, é trazer a luz para o mundo. Cada mitzvah que você faz, você traz uma luz. O trabalho de todos os povos em fazer um mundo bom é não trazer a luz para o mundo, mas transformar o mundo em luz. Ok? Encontrar a luz que está oculta dentro de tudo. Certo? Mas muito bem. Vamos deixar de filosofia, vamos voltar para o nosso texto aqui. Então, Deus criou a luz, e Deus viu que a luz era boa. E aqui, que luz que era essa, pessoal? Era a luz do sol que a gente conhece, será? Luz do Espírito do Messias? Não, já tinha sido criado antes, né? Da luz, você vê, aparentemente. Que o Espírito do Messias estava pairando sobre a face das águas, e aí Deus falou, e que seja a luz. Então, essa luz não é a luz do sol. Por quê? Porque o sol foi criado na quarta-feira. Né? Era uma outra luz. Então, os sábios falam que nesse momento Deus criou 207 tipos diferentes de luz. Que luz vale 207? 207 tipos diferentes de luz Deus criou. Hoje nós conhecemos talvez algumas, a gente pode dizer, tem luz ultravioleta e, não sei, tem vários tipos de luz. Né? Mas essa luz era uma luz muito grande, muito forte, muito poderosa, como a gente vai ver logo em seguida. Mas aqui a gente leu que Deus viu que a luz era boa e separou Deus entre a luz e entre a escuridão. Esse separou Deus entre a luz e a escuridão é bem interessante, por quê? Você conseguiria juntar a luz com a escuridão para poder separar depois? Não dá para você misturar os dois. Onde tem luz, não tem escuridão. E como é que Deus separou algo que não se mistura? Energia de um e de outro. Se você falar que... aí a gente passaria por uma interpretação não tanto literal, né? Que é realmente o que o Urashi sugere aqui. O Urashi sugere duas interpretações aqui. Uma ele sugere, olha... Aqui ele colocou a luz durante o dia e a escuridão durante a noite. Quer dizer, separou em horários diferentes. Tá boa essa explicação? Mais ou menos, né? Ok, tá boa, mas não resolve tudo. Porque ainda não era a luz do sol. O sol veio depois. Ok, mas desde então Deus já colocou a luz de dia, de noite ele ocultou essa luz, enfim. Mas o Urashi sugere então uma segunda explicação para completar isso aqui. O Urashi falou o seguinte, que essa luz, na verdade, ele fala, a gente não pode interpretar isso literalmente. Literalmente, a luz e a escuridão não se misturam. Então, luz representa coisas boas, bênçãos, certo? Escuridão representa coisas ruins, negativas. Então, o que Deus fez? Está escrito o seguinte, que Deus, o que ele fez? Que se ele deixasse a luz junto com a escuridão, os perversos iam usar essa luz e fazer coisas erradas. Então, o que Deus fez? Ele guardou e ocultou essa luz, está escrito. Separou significa ele guardou essa luz. E onde ele guardou essa luz,
Então, se a gente fizer a conta, Et Haor, a luz da 613, aliás, Batorá, na Torá também dá 613. Então Deus guardou essa luz dentro da Torá. Pessoas que estudam muito profundamente, sabe, tzadikim, certo? Não estou falando do nosso nível, certo? Nosso nível, eu me incluo também, não só vocês, certo? Grandes tzadikim, quando estudam a Torá profundamente, eles conseguem chegar nessa luz aqui. E é uma luz muito forte, muito especial. Está escrito que o Adão, com essa luz, do local onde ele estava, ele conseguia ver o mundo inteiro. Ele chegava o mundo inteiro do local dele. Vou contar duas histórias para vocês. Uma do Magid Mezrit, o sucessor do Baal Shem Tov. Eu falei um pouco para vocês dele nas aulas de Kabbalah, não sei se vocês se lembram dele, né? É um que tinha uma perna maior que a outra, aquele que, quando assumiu a liderança, acabou todas as coisas ruins. Então, o Magid Mezrit, uma vez, veio um Hassid, um aluno dele, viajou para visitá-lo, viajou até que chegou até ele, e quando chegou até ele, ficou uma semana junto com ele, se despediu: Rebbe, eu estou voltando para minha casa. O Rebbe falou: fica mais um pouco comigo, fica mais uma semana, mais uns dias. Bom, ficou mais um pouco. Passou mais uma semana, uns dias, o aluno foi se despedir. O Rebbe falou: fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. O Rebbe pediu, né? Vai dizer não. Ficou mais uns dias. Na terceira vez, quando ele decidiu que ele precisa ir, a lojinha dele estava fechada, a esposa, os filhos esperando ele, tanto tempo ausente. Então ele chegou para o Rebbe, ele nem pediu mais permissão, despediu, trouxe um fato consumado para o Rebbe: Rebbe, eu não posso mais ficar, foi muito bom estar com o senhor, até a próxima. Aí ele falou: mas você tem certeza que você está indo? Aí ele falou: Rebbe, eu preciso ir, não posso ficar. Aí eu falei: então tá bom, mas cuidado com os ladrões no caminho, viu? É perigoso esse caminho, cuidado com os ladrões. Ele falou: tá bom, Rebbe, vou tomar cuidado. Então ele viajou. Na primeira noite que ele dormiu no meio do caminho, numa pensão, quando ele acordou, ele estava só com o pijama. Roubaram tudo dele, coitado. Ele ficou desesperado. Roubaram tudo. Ele não sabia o que fazer. Ele arrumou uma roupa e voltou para o Rebbe. O Rebbe, me ajuda, me roubaram, fui assaltado. Ele falou: mas eu te avisei para você não ir. Ou pelo menos para tomar cuidado. Ele falou: Rebbe, eu sei, eu sou culpado, mas me ajuda, Rebbe. E agora? O Rebbe pensou, falou: tá bom, você vai para tal cidade. Ele falou o nome da cidade, Rebbe. Ele falou: e na cidade você procura uma pessoa, e deu todos a descrição da pessoa. 1,70 m e tantos, cabelo dessa cor, desse tipo, os olhos assim, com uma barba assim, com isso. Toda a descrição. Quando você ver essa pessoa, vai até ele, fala: você é o ladrão, me devolve a mala. Ok, ele agradeceu ao Rebbe, ele foi para aquela cidade. Ele ficou na praça, todo mundo que passava, ele ficava, né, olhando para ver se era aquela pessoa. Passou muita gente, mas nada. Depois de muitas horas, já no final do dia, passou um cara, ele olhou, mas puxa, batia exatamente com a descrição do Rebbe. Ele foi para o homem, pegou o homem assim pelo colarinho e falou: você é o ladrão, você roubou minha mala, em nome do Rebbe, me devolve minha mala em nome do Rebbe. O homem olhou assim, ele até ficou assustado. Ele falou: ok, tá bom, eu confesso, eu roubei sua mala, mas eu vou te devolver a mala com uma condição. Eu quero entregar isso na mão do Rebbe, eu quero falar com esse homem, não é possível? Tá bom. Ele levou o ladrão até o Rebbe, ele entrou no Rebbe, na sala do Rebbe, devolveu a mala. Falei: Rebbe, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Deus lhe deu uma visão especial, uma visão espiritual. O senhor consegue ver tantas coisas boas, tantas coisas com essa visão que o senhor tem? Por que o senhor não usa essa visão para ver coisas melhores? O senhor fica olhando um ladrão que nem eu? Dá para o senhor ver coisas mais importantes? O Rebbe falou: meu filho, sua pergunta é muito boa. Eu realmente deveria usar essa visão para ver coisas mais melhores, né? Não um ladrão. Mas sabe o que é? Existe um aposento na casa, que quando a gente está sentado nesse aposento, a gente não pode pensar em coisas de Torá, coisas sagradas. Foi nesse momento que eu vi você roubando, meu filho. Mas, enfim,
Está escrito que esses que estudam a Torá profundamente, eles olham na Torá, eles veem tudo que tem no mundo. Era sabido, o terceiro Rebbe de Chabad, ele recebia as pessoas numa audiência particular. E sempre na frente dele estava aberto o livro do Zohar, o livro de Kabbalah. As pessoas conversavam com ele, quando acabava ele olhava no Zohar e dizia para a pessoa algumas coisas, dava algumas orientações. E as pessoas sabiam que através do Zohar ele olhava tudo, ele via tudo. E assim eram todos os Rebes também, os grandes tzadikim, que eles olhavam na Torá, eles olhavam o mundo inteiro. Eles tinham, através dessa luz, conseguiam enxergar tudo. O nosso Rebbe também, nosso próprio Rebbe, quando ele recebia pessoas em entrevistas particulares. Então, certa vez, conta uma pessoa que ele estava na entrevista esperando a vez dele. O Rebbe recebia pessoas tipo de 11 da noite às 6 da manhã. Era o horário que ele tinha para receber as pessoas, 2, 3 vezes por semana, não em todas as épocas do ano, de vez em quando. E cada pessoa podia ficar pouco tempo com o Rebbe, porque era muita gente querendo falar com o Rebbe. Então tinha uma pessoa que ele estava lá na sala de espera, e de repente sai um homem que ele era um grande cientista. E o homem sai, esse cientista, todo impressionado. Ele foi falar com o cientista, o que aconteceu? Falou, é impressionante, porque esse Rebbe, ele entende mais de ciência do que os maiores cientistas. É impressionante o quanto ele entende de ciência, não sabia que um rabino sabia tanto sobre essas coisas. Então, ele estava extremamente impressionado. Ok. Ele está lá, daqui a pouco sai um médico. Ele pergunta para o médico, como é que foi sua experiência lá dentro? Ele fala, olha, impressionante, o que esse homem entende de medicina? É impressionante. Ele sabe mais de medicina que os maiores médicos nos congressos. Ele fala de coisas extremamente atuais, inovações, coisas como se estivesse falando sobre bananas, coisa assim. Estava totalmente impressionado. Depois ele estava lá, saiu um militar do exército de Israel, um general. O homem também estava impressionado, ele foi entrevistar. E aí, olha, esse homem, esse Rebbe, ele entende mais de guerra do que qualquer general. Mas é impressionante. Esse homem não existe. Esse homem é impressionante. Saiu lá um grande rabino, um grande cabalista. Ele entrevistou, e aí, como é que foi sua experiência? Falei, não é possível, esse homem, qualquer coisa que você começa a falar com ele, é como se o livro tivesse aberto na frente dele. Ele vai citando as palavras, ele vai falando sobre tudo. É uma coisa assim impressionante. É impressionante. Então ele entrou na vez dele. Ele entrou e falou, Rebbe, olha, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor entende tudo de tudo? Como é que o senhor entende mais do que o maior cientista, mais do que o maior médico, mais do que o maior general, mais do que o maior rabino? O senhor entende tudo de tudo. Como é que pode ser uma coisa dessa? O Rebbe falou, olha, eu vou lhe falar, meu filho. Quando a gente estuda a Torá, a gente vai se aprofundando nela, cada vez mais dentro, mais profundo. Chega uma hora que nós chegamos num ponto que esse ponto te explica tudo que tem no mundo. Então Deus guardou essa luz do primeiro dia na Torá, lá no fundo. E grandes tzadikim, quando eles conseguem chegar nessa luz, através de muita dedicação, estudo, enfim, não é para qualquer um. Então eles têm acesso a essa luz e eles conseguem ver tudo, de onde eles estão, eles veem o mundo de onde eles estão. Ok? Muito bem. Versículo 5. Felipe, traz uma água, por favor. Vamos lá. Luciano, versículo 5. Deus chamou a luz dia, e a escuridão ele chamou noite. Era tarde e era manhã, um dia. Ok. Então Deus, ele chamou primeiro, olha quem vem primeiro. Primeiro vem a noite, depois vem o dia. Obrigado. Estão vendo? Baruch atah. Então, na verdade, é por isso que o calendário judaico começa sempre à noite. Ou seja, agora já é segunda-feira. Nós, quando guardamos o sábado, é sexta-feira, no pôr do sol, a gente para de fazer trabalho. Certo? Quando saem as estrelas no sábado, já é domingo, você já pode fazer trabalho. Então, porque o calendário sempre começa com o pôr do sol. Porque Deus foi assim no início da criação. Ele criou a noite, depois o dia. Certo? Começar o dia à meia-noite, quer dizer, é meio quebrado, né? Você está começando... Certo? Enfim, pela Torá a gente começa quando o sol se põe. Aí sim começa o dia.
Ok? Aqui tem uma coisa interessante também nesse dia. Nos dias subsequentes, a gente vai ver segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e tal. Nesse dia está escrito dia 1. Como é que está escrito na tradução de vocês? Um dia. Um dia, né? Então, nos outros dias, como é que está escrito? Vem. Isso, tá, em qual versículo está? No 9? Em qual que é? No 8, né? O 8, como é que está escrito? Segundo dia. Segundo dia. Ok? Depois a gente tem o 13, como é que está escrito? Isso. Depois a gente tem 19, como é que está escrito? Quarto dia. E esse aqui é diferente dos outros. Todos têm segundo, terceiro, quarto. Aqui é dia 1. Ou um dia. Por quê? Então tudo tem uma explicação. Porque um dia se repete? Não necessariamente por causa disso, mas porque aqui Deus queria dizer o seguinte, que nesse dia só existia um, que era Deus único. Só existia um. Depois Deus criou várias outras coisas. No segundo dia ele já criou anjos, já criou muitas coisas. Mas no primeiro dia da criação só tinha ele, um e único. Por isso que ele escreveu dia 1, para falar, olha, nesse dia só tinha eu. Para ninguém ter alguma dúvida de que talvez tinha mais algum sócio na criação, alguma coisa assim. Por que essa preocupação de deixar tudo bem claro assim no Torá? Veja, não é tão claro, né? Tem muitas coisas que a gente tem que aprender daqui. Mas a Torá é um ensinamento tem muitos ensinamentos aqui, né? Muitos ensinamentos bonitos. Mas assim, porque quando traduziu para o grego também, as pessoas da tradução fizeram questão de mudar a tradução para pôr que primeiro Deus. Ah, sim. Aqui, Porque ele naquela tem circunstância. um dia, quer dizer, ele. Porque sempre afirmando que era só ele. Então isso foi Deus, ele fez questão de colocar na Torá para não deixar Para ninguém nenhuma... achar que tinha mais gente. Para ninguém achar e ter dúvida algum dia que tinha algum sócio, alguma coisa assim na criação, entendeu? Que era só um e único. Só tinha ele mesmo. Só tinha ele, um e único. Ok? Vocês não têm nenhuma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo entendido? Você explicando tudo. Agora a gente lê sozinho. Fica mais fácil depois que eu fiz os 2 módulos. Tem muita coisa Que você bem já mais pegou, né? claro, Muito bem. Essa luz que o Lino fala é a luz infinita, a sabedoria de Deus. Então, essa luz que está escrito aqui, não necessariamente é a luz infinita. Ou seja, você pode dar várias interpretações, dependendo do nível que você estuda. No nível literal, que é o que a gente está mais focando aqui, não é a luz infinita, é uma luz que Deus criou. Que luz? Você não sabe. Tá? É a sabedoria dele, né? Sabedoria divina, a Hormá do mundo de Atzilut, talvez? A gente não sabe. Uma coisa que, assim, a gente tem que penetrar mesmo na Torá para você entender a luz que Deus colocou, né? Que está dentro da Torá. Não é aquela luz que você vê, não é uma luz que emana do estudo, da... É uma luz que tem valor numérico de segredo. Os dois são 207, né? Você tem que transformar o segredo em luz. Você tem que revelar isso tudo, né? É porque a Torá também diz que Israel é uma luz para as nações, né? Então acho que é difícil a pessoa entender Torá por si próprio, como nós somos leigos. Agora nós precisamos de um auxílio de uma pessoa como o Senhor e os sabios que possam explicar esse, como se diz, a cabala da Torá, porque não existe cabala separada da Torá, é tudo uma só. Esse é o lado místico dela que nós Cabala é a estamos parte vendo. mística, exatamente. É. A gente tem que tirar da escuridão, tem que tirar do que é ruim, você sempre tem que tirar uma coisa boa, né? Nem tudo é ruim. Sempre dentro daquilo você tem que procurar enxergar o que está de bom dentro daquilo que é ruim, né? Uhum, exatamente. E os povos aí fora acham que Deus nunca criou o mal, ele só cria o bem. Acho que de Deus só vem o bem, né? O mal, por exemplo, o mal é o que as pessoas dizem que existe o lado mal, é que é o, vamos dizer, aquele ser, né? Que diz que fica tentando as pessoas.
Diz que não foi Deus que criou ele. A maioria dos cristãos pensa dessa forma. Mas está escrito que Deus criou a luz Sim. e a escuridão. Sim, sim. O Satã é um anjo que Deus criou. E Deus deu para ele a incumbência de testar as pessoas, né? Mas ele não faz nada sem mando de Deus, sem Deus É ordená-lo. porque nós temos o lado bom e o lado negativo nosso, né? Então nós temos que estar sempre lutando pro lado negativo, sempre pro lado do bem. Uhum. Né? Que aí sarará, como se diz em hebraico. Isso, com o nosso instinto negativo, exatamente. Então nós temos que ter essa luz para nós poder fazer o nosso lado negativo. E sim equilibrar ela. E nunca ficar só de um lado, mas sim no meio, que é um equilíbrio entre os dois lados. Saber escolher o certo ou o errado. Uhum. Isso aí. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Vocês trouxeram a folha da semana passada? Não trouxeram? Brincado. Trouxeram? Muito bem. Muito brincado. Quem trouxe? A Ana? Quem mais? Trouxe, Luciano? Daniela? Ok. Ok. Vamos para a folha. Vamos para a folha talvez um pouquinho, né? A gente continua, se Deus quiser, na próxima aula mais um pouquinho da Torá. E vamos corrigir a folha. Vai? Sim, eu não tenho a força. A gente não tem mais, né, Felipe? Que pena. Ok. A gente vai... Posso mandar pro meu e-mail? Na aula passada a gente falou o seguinte, a gente falou que antes de comer alguma coisa, a gente tem que agradecer a Deus pela comida que Ele nos deu. Ok? Tudo pertence a Deus, a gente não pode pegar algo sem licença. Você não pode chegar na cozinha do teu amigo, abrir a geladeira e pegar sozinho, né? Mesmo que tenha muita intimidade, é bom perguntar antes, né? Assim também, tudo pertence a Deus. É bom você sempre perguntar antes, pedir antes de pegar. Então a gente falou que temos 6 brachot, 6 bênçãos que a gente faz antes de cada alimento. Eu trouxe para vocês aqui um cartãozinho, onde você tem as 6 brachot. Pegue e faça, por favor. Leve sua cola. Isso é uma cola perfeita. A minha estratégia foi colocar no celular. Eu escrevi tudo no Muito celular bem. pra não toda hora pegando. Muito bem, muito bem. Muito bem, Patrícia. Ele colocou um carrego essa bolsa para tudo quanto é lado. Eu também coloquei vários Foi no celular também, para Celular. poder Celular. no celular para lembrar. Você viu online na última aula, Estou não? colocando 100 braçotes diários, né? Ah, isso é outra história. Também, mas assim, não, isso é outra história. É uma base, digamos, tipo, né? 100 braçotes diários é muita Não, coisa. Muito legal. Assim, a gente está falando das bênçãos da comida, né? Então, antes de comer, a gente faz essas bênçãos. Vamos falar mais algumas leis referentes a essas bênçãos, que são, quando a gente faz a bênção, a gente procura sempre segurar a comida com a mão direita. Ok? Quem é canhoto, vai segurar na mão esquerda. Ok? Você não precisa pegar com a mão, você pode pegar com o garfo também, mas com o garfo da mão direita. Depois, você fez a bênção, comeu. Você primeiro precisa engolir para poder depois falar qualquer outra coisa, porque se você fez a bênção e fala, você está interrompendo entre a bênção e o alimento, e o ingerir do alimento. Então você tem que fazer a bênção, come, engole, aí você pode, aí conversa, aí fala. Ok? Tem quantidade mínima para você fazer essa bênção? Não. Qualquer migalha que você come, você já pode fazer. Uma pergunta, bem. Tem que fazer a bênção inteira ou pode só, por exemplo, agradecer ao pão, agradecer ao vinho, agradecer ao bolo? Assim, o correto é fazer a bênção inteira. Decorar a bênção. Uhum. Então, vamos corrigir aí o que vocês fizeram. Eu também não tenho mais a apostila, mas vamos ver. Que alimento a gente tem aí com vocês? Qual o primeiro da lista? Os frios. Frios. Que bênção a gente faz para os frios? Muito bem. Shakol Niabid Varot. Certo? Ok. Qual o segundo? O que vocês têm? Os batidos no liquidificador. Oh, essa é boa. Essa é pegadinha. Ok. As frutas da árvore você faz borepriaetes. Mas você pegou uma fruta, uma maçã, bateu no liquidificador. O que você faria? O que vocês escreveram?
Eles primeiro, pode falar. Isso, muito bem. É Sheakol Niabidvaró. Por quê? A maçã nasce na árvore, mas o purê de maçã já não nasce na árvore, nasce no liquidificador. Então você vai fazer Sheakol Niabidvaró para o purê de maçã. De forma geral, na dúvida é sempre a sexta, né? Sim, na dúvida você faz a sexta. É isso. Oi? Uma salada de frutas, que é tanto de árvore Boa. quanto de... Muito bem, uma salada de frutas, né? Então, ok. Então você vai pegar uma fruta da árvore e vai fazer borei priaet. Uma fruta da terra faz borei priadamá. E aí come a salada direto. Escolhe a que você mais gosta. E assim, fazer também misturar leite... E bater no liquidificador? Isso. Ok, aí você vai fazer Sheakol Niabidvaró. Por quê? Porque está toda uma pasta ali. Não tem uma fruta ainda. Então você faz Sheakol Niabidvaró. Uma exceção, por exemplo, você faz um purê de maçã, mas no liquidificador, mas ficou uns pedaços de maçã, por exemplo. Aí você vai fazer naquela mistura toda borei priaet. Porque a maçã não se transformou totalmente em purê, então continua sendo borei priaet. Fez um purê de batata, amassou. Sheakol Niabidvaró. Mas se tem pedaços de batata no purê, que não foram amassados, você vai fazer para aquilo tudo borei priadamá. Ok? Vamos lá, o que mais temos? Geleia. Geleia. Então o que você vai fazer se você comer geleia assim? Sheakol Niabidvaró, muito bem. Isso é uma geleia com polpa de frutas. Depende da fruta, né? Ou a geleia de abacaxi. Polpa de abacaxi. Um pedacinho de abacaxi. E você comer assim. Abacaxi da terra? Sim. Não é adamá. Borei priadamá, exatamente. Isso é uma geleia de quê? De pêssego. Certo? E se você passar essa geleia no pão e comer o pão com geleia? Hamotzi? Hamotzi lechem min haaretz para o pão. E aí não precisa fazer mais brachá nenhuma. Mas deve ser pelo pão, então. Pelo pão. Isso é mais uma regra que tem. Quando a gente come o pão, essa regra eu não falei para vocês antes, mas é uma regra que tem. Quando você come o pão, você faz a motzi lechem min haaretz para o pão, e tudo que você comer ainda nessa refeição, não precisa mais fazer a bênção, porque ela já está incluída na bênção do pão. O pão é o principal da refeição, é o que sustenta, ok? Então só você falar, você comeu o pão e fez uma brachá, tudo já está incluso dentro dessa brachá, dessa bênção. Tudo que estiver dentro e fora do pão, né? Exatamente, exatamente. O café acompanhando. O café já não faz parte da refeição. O café você vai fazer Sheakol. Você comeu pão, tudo, acabou. O cafezinho é depois da refeição, não faz parte. Nem cafezinho, nem sobremesa. Então você comeu pão, ok. Aí trouxeram para você bife com batata frita, com arroz, com feijão. Você não precisa fazer nenhuma bênção. Acabou, aí trouxeram um mousse de chocolate. Aí você vai fazer a bênção do mousse. Ok? Que isso já não é parte da refeição. É depois da refeição. O cafezinho também não faz parte da refeição. Ok? Legal. A questão assim, de manhãzinha, vai comer um pão com café, com leite, né? Café com leite? Ah, ok, isso faz parte. O cafezinho que não, mas nesse caso, no café da manhã que você toma café junto, isso faz parte da refeição. Bem lembrado, exatamente. Faz parte da refeição. O que mais que temos na lista? Goiaba. Ou goiaba. Que bênção você faz? Aetz, borei priaet, porque nasce na árvore. Ok? O que mais que a gente tem na lista? Grapefruit. Grapefruit. Que bênção. Que no Brasil não tem, né? Mas nasce na árvore. Então é isso. Isso. Para quem gosta, faz aetz. Um pouquinho azedo. Depois, o que mais que temos? Iogurte. Iogurte. O que a gente faz? Sheakol Niabidvaró. Ok? Se esse iogurte tiver polpa de frutas, polpa de morango. E chocolate não. Oh, aí é uma discussão que você tem. Melhor vocês, por enquanto, não comam isso. Ok. Não, então, a princípio é Sheakol também. Faz Sheakol. E se puder cereais no iogurte?
Aí, ótima pergunta. Aí complicou um pouquinho. Porque, depende do cereal que você colocou. Então vamos dizer que você colocou aqueles sucrilhos. Sucrilhos Kellogg's. Então esses sucrilhos Kellogg's, qual a brachá dele? Shakol. Shakol com shakol, shakol. E vale esse leite? Mas, por exemplo, se você bota aveia, aí complicou. Por quê? Porque a aveia, ela vem dos 5 grãos que você faz com mesonote, ok? Então, se a aveia misturou com leite, você vai fazer mesonote para aquilo ali. Ok? Agora, se for granola, aí complicou um pouquinho mais. Granola, né? Granola, que se fala em português. Por quê? Porque ali você tem alguns cereais que são desses 5. Você tem aveia. Agora, a aveia da granola tem que ver como é que ela é. Aí entra muitos detalhes, ok? Se a aveia ela é assada inteira, então ela vai ser adamá. E na mistura toda vai virar chacolo. Você vai fazer chacolo para tudo. Se aquela aveia ela for quebrada em 2, 3 partes e for tostada, aquilo vira mesonoto. Então, olha, como faz muito tempo que eu não como granola. Granola tem Uva também, mas que é para eles. Rabino, sobre aquela lista da BDK, sim. ali que tem café, a maioria das comidas é corte ali, que né, eu já tive, nós temos essa lista. Ali, na sua opinião, ali, para nós vendedores, seria bom adquirir aqueles produtos que são selecionados por rabinos? Ok, vou explicar então para Bnei Noach como é que funciona. É assim. Bnei Noach, referente à alimentação, tem só um preceito, que não comerás um órgão de um animal vivo. Certo? O resto tudo um Bnei Noach pode comer, não é proibido. Você pode comer porco, camarão, carne com leite, não é pecado para você. Ok? Só que aqui a gente tem 2 coisas. Primeiro, se você quiser, o Maimônides escreve que um Ben Noach, que ele quer assumir sobre si um preceito e cumprir um preceito da Torá, então ele resolve que ele não vai mais misturar carne com leite, e o Maimônides acrescenta, para ser recompensado, de alguma maneira, talvez, provavelmente se Maimônides escreve isso, deve ter com certeza ter alguma recompensa por Deus, né? Mas Deus não ordenou ele a não misturar carne com leite, ou seja, ele pode fazer isso como um voluntário. Eu gosto, legal. Tem uma recompensa por Deus, eu vou fazer. Pode. Por exemplo, nós, judeus, a gente come carne, depois, para mim comer leite, eu tenho que esperar 6 horas. Não só leite, laticínios em geral. Então, se eu almocei carne, às 2 da tarde, às 7 da noite eu não posso comer pizza. Eu tenho que esperar às 8. Ok? Assim funciona. Então, assim, vocês não precisam fazer isso. Mas caso vocês queiram, vocês podem, como voluntários. Não que isso é um preceito que Deus deu para vocês, mas vocês podem fazer isso e receber recompensa. Assim, Maimônides escreve. Então, essa lista da BDK que ele falou é uma lista de produtos kasher que nós podemos comer, que eu posso comer, certo? Que não tem carne com leite misturada, não tem outras coisas. Café é kasher. Os cafés que estão lá foram verificados, né? Manteigas, óleos. Exato. Então, tudo isso, se você quiser, você pode, você não é obrigado. Uma coisa que sim, você tem que tomar cuidado é o seguinte: não comer carne de um animal vivo, hoje em dia é complicado. Por quê? Porque isso não significa somente quando você vai lá na Ásia, então você vai no restaurante lá na Ásia, você pede sangue de jiboia, aí vem o garçom com uma jiboia enrolada, ele tira o sangue da jiboia e bota no seu copo. Não é só isso que você não pode comer, né? Que é o sangue da jiboia viva. Ou que você vai em algum lugar lá na Coreia, algum lugar, você pede cérebro de macaco, então eles te dão um macaco vivo, você bate com o martelo até quebrar o cérebro e come. Não é só... Existe, não? Tinha um seriado que mostrava isso. Tem gente que já ouvi falar que faz isso. Graças a Deus eu nunca vi. Não, mas tem gente também que come polvo vivo, né? Come o quê? Polvo vivo. Come polvo vivo? Eles pegam polvo, enrolam ele e colocam no... Geralmente é mais da cultura japonesa. Eles enrolam, só que tem que tomar conta para que o polvo não se abra, porque senão mata ele desfocado, né? Louco. Mas come. Bom, enfim. Mas o problema não é só isso que eu estou querendo dizer. O problema de não comer um órgão de animal vivo é assim. Quando você abate ou mata um animal,
para comer a carne dele, você tem que esperar ele parar de se debater para poder manipular ele. Hoje em dia, como é tudo em escala industrial, logo que matou a vaca, a máquina já está manipulando o animal. Então aquilo é um órgão de animal vivo. Quer dizer, é considerado pela Torá. Talvez, biologicamente, talvez você vai falar, ele morreu. Ok, não sei. Mas pela Torá não pode, você tem que esperar ele parar. Então, a maioria das carnes que vocês comem, isso é um problema. Vocês não poderiam comer esse tipo de carne. A alternativa que existe hoje em dia é a carne kasher, que é a carne que nós comemos, que é assim, eles esperam o animal parar de se debater para começar a manipular ele. Então essa é uma carne que vocês podem comer. Então quando vocês quiserem comprar, tem no Bom Retiro, Janópolis, Jardins, tem alguns açougues que vendem isso, algumas lojas especializadas. Aqui a gente tem um freezer que a gente vende também para a comunidade. É o mesmo preço de lá, a gente não tem lucro com isso, é mais para servir a comunidade aqui do Brooklyn. Quem quiser comprar também, a gente tem um freezer aqui atrás, que essa é uma carne que vocês podem comer. Quando aumentar mais o número de Bnei Noach, aí eles podem fazer um abate especial para Bnei Noach, entendeu? Um porco que vai ser permitido para vocês comerem, coisa assim. Porque essa semana eu já conversei com o senhor sobre isso, né, na quinta-feira, né? Então, a recapitulação, porque minha mulher não estava aqui, agora está ouvindo. E muitos aqui que tiveram oportunidade. Né? Exatamente. E a carne hoje em dia, né, como diz a carne caixa, que é vendida pelos judeus, é a melhor carne que tem, né? Porque não tem sangue, o animal é bem tratado. É uma carne que faz bem pra gente. Uhum. Isso aí. Fala, Nelson. De acordo com a explicação que eu entendi do senhor explanando aí, quase tudo o senhor transforma em números para que haja uma ligação entre uma coisa e a outra. Existe por exemplo, um número que deva ser evitado ao máximo possível. Por exemplo, quase sempre aquilo vai ser negativo. Não. Assim, na verdade, já que os dois assuntos eles têm uma ligação entre si, então, obrigatoriamente, os números também têm uma ligação. De alguma maneira, eles têm uma ligação. Então, é uma maneira de você estudar a Torá também. Uma das maneiras, um dos instrumentos que você tem. Eles estão conectados de alguma maneira numericamente, os assuntos que têm uma ligação. Né? É porque hoje em dia, como eles comercializam a numerologia, não é uma coisa legal. Então você vai num shopping, tem lá um quiosque, você fala, que nome eu posso dar para o meu filho? Então ele puxa lá teu nome e tal, e cada letra tem valor numérico, e até o que eles fazem é diferente, parece, da Torá. Então eles chegam a algumas conclusões, chegam aos valores e falam, dá esse nome. Mas não é assim que funciona. Não é legal. Quando as coisas têm ligação, os números têm que bater. Mas porque você acha números iguais, por causa disso você vai dar um nome? Por exemplo, filho em hebraico vale 52. Cachorro vale 52 também. Isso quer dizer isso quer dizer que você vai ter cachorro em vez de filho? Quer dizer... Não quer dizer isso, certo? Só muita gente substitui, né? Substitui, né? Filho. Pega um cachorro, né? Né? Vamos lá. Qual o próximo? Depois do iogurte. O que a gente tem? Laranja. O que é laranja? Isso é fácil. O que mais? Legumes. Legumes. Que brahá que a gente faz para os legumes? Borei priadamá. Ok? Legumes cozidos, né? Se você pega um chuchu e come ele cru, né? Acho que ninguém come chuchu cru, certo? Então você vai fazer shiakol. Ok? Essa é a regra. Ok? O pepino, mesmo cru, é shiakol. Você come ele cru. Cenoura, você pode comer ela crua também. Então você faz borei priadamá, tanto crua como cozida. Pepino também, sempre adamá. Tanto cru como cozido. Depois, o que mais temos? Leite. Que brahá para o leite? Shiakol. Shiakol. Depois? Lixia.
Lixia. Onde nasce lixia? Nada. Na árvore. Então, Borepriaetz. O que mais? Maçã. Maçã. Que brahá? Borepriaetz. Muito bem. O que mais? Mamão. Mamão. E aí? Também. Esse mamão é complicado. Ele nasce mamoeiro, certo? Só que ele é diferente. O mamoeiro, ele não tem galhos. Ele nasce direto no caule. O problema da bananeira, não? Igual da banana. É parecido, não é exatamente igual. Não é igual, é... Parecido, é né? Que a banana, o problema dela é que uma vez que se colheu, aquele galho não nasce mais. Não se renova. Então é adamá. O mamão também é direto no tronco. Né? Vocês já viram? Direto no tronco. Então é considerado adamá também. Ok? Se vocês tiverem dúvida, me liga. Olha, Rabino, estou no restaurante aqui, estou comendo aqui essa Eu já fiz a dieta de Daniel uma vez, 21 dias. Qual é a dieta de Só Daniel? legumes, frutas e verduras. Não leite, não sal, não. E foi muito bom. É? Muito bom. Muito bem. Muito bem. Me senti um pouquinho fraquinho. Depois... Já carne, né? Muito bem. Ok, vamos lá. O que mais? Marmelada. Marmelada. Que brahá que é? Oi? Chacol, certo? Para ser sincero, eu nem sei direito o que é, como é que fazem marmelada. O que é marmelada? É do marmelo? É do marmelo, uma fruta, né? Ok, mas a marmelada que a gente come é chacol. Isso eu conheço. A gente abre a lata, né? O marmelo eu não conheço essa fruta ainda. Eu acho que o marmelo ninguém come, são todos. É. Ela já. Tem marmelo lá na tua terra, Elielson? Tem? Lá pra cima, né, Léo? Amarelinho. Não, aqui perto de Santa Rita tem uma fazenda ali na Matarazzo, está cheio de marmelo. O que mais temos? Vamos lá? Melão. Melão. Qual é do melão? Então ele é igual a mamão. Melão. Não, melão ele nasce tá na no terra. chão, né? Ah, é no chão. É a mesma coisa com a melancia, né? Exatamente. Depois o que temos? Morango. Morango qual que é? Morango. Borepri adamá. Adamá. É um arbustozinho, não é? É. Não chega a ser uma árvore mesmo. O que mais tem depois? Nabo. Nabo. Borepri adamá. Isso. O que mais? Néspera. O que é? Néspera nasce na árvore. Então Borepri etz. Depois que mais? Ovo. Sheakol ne'abidvaró. Isso é um omelete? Também. Esse põe ele pro pão. Aí que brahá você faz? Omelete no pão. O que você faz? Brahá do pão. Motzi lechem minaretz. Então não tem necessidade de fazer com omelete? Se você come ele junto com o pão, não. Você faz a motzi pro pão e pronto. Ok? Agora você começou a sanduíche, Aí você está tranquilo, né? Aí também, como tem pessoas que têm costume de comer pão, eles só faz o pão toda vez que comer. Né? Mais fácil. Se você tiver que... Ok. O que mais temos? Palmito. Palmito é o mesmo da bananeira, semelhante, né? Exatamente. Adamá. É igual do... Por quê? Porque ele nasce na ponta assim da palmeira. É da palmeira, né? É, você tem que cortar a árvore. O caule, né? A ponta do caule lá, o finzinho do caule. O palmito. Sendo processado industrialmente, ele Boa pergunta. conserva. Boa pergunta, em conserva, né? Boa pergunta. Se você está vendo o palmito em conserva, por exemplo, você continua fazendo borepri adamá. Ok? Se ele virou uma... Você não consegue distinguir que é um palmito, aí já não. Não tem diferença de um vinho feito da videira e um vinho feito da parreira? Olha, Não precisa responder. existe diferença entre videira e parreira? Lógico, não. Porque eu não sei, eu não entendo disso. Qual a diferença? Os vinhos têm sabores diferentes. Qual a diferença? Uma fica em cima e outra no chão? Isso mesmo. Qual que é aquela que fica em cima? Parreira.
É a videira no chão. Videira, é. Ok. Mas versãozinha. É tudo. Sim, sempre é o mesmo brachá. É Borei Priagafim para os dois. Aí entra aquela filosofia, é processado. Aqui tem uma bênção especial para o vinho, certo? Que é Borei Priagafim. Tanto faz ser da parreira ou da videira, ok? Então você vai fazer chacolo, porque não tem uva ali artificial. E se tiver tão pouquinho que vira chacolo. Se não me engano, aí tem diferença entre os Ashkenazim e os Sfaradim. Por um deles, até 20% ainda, 20% de uva ainda é Borei Priagafim. Depois, mais de 80% de água já vira chacolo. Rabino, se for uma jabuticaba, que o senhor falou que a maçã Boa é a pergunta. mesma, porém assim, né? E a jabuticaba? Que brahá você fez para jabuticaba? Ela Boa nasce pergunta. uma árvore, mas é Exatamente. meio parecida com uma uva, né? Que brahá você faz? É a mesma da bananeira, né? Borei Priadamá, porque ela nasce na jabuticabeira, mas é direto do tronco. A jabuticaba. Eu tenho uma ali em casa. Tem um pé de jabuticaba. Direto no tronco. Mais uma pergunta. Uhum. E no caso de um jejum, como eu devo? Se você quiser jejuar, aí tudo bem, você pode jejuar. Existe Assim, não. Você... não é, assim, nós judeus nós fazemos alguns jejuns por anos. Vocês não são obrigados a jejuar. Vocês podem jejuar se vocês quiserem. O melhor jejum, sabe qual que é? É o seguinte: jejum da fala, jejum da comida. Significa o seguinte: você só falar aquilo que precisa, não falar besteiras, papo furados, ficar um dia sem falar mal de ninguém, um dia sem falar fofoca. É um jejum mais difícil, mas é verdade, não existe isso. Ficar um dia sem falar mal de ninguém, sem falar lachonará, maledicências, sem falar, bater papo furado, fofocas, essas coisas importantes só. Esse é um jejum muito bom. E tem um jejum que é um jejum da comida. Só come aquilo que é saudável para o teu organismo, não pela gula, não pelo... Da comida é mais fácil, né? Mais fácil. Mais fácil. Da comida é mais fácil. Por que você faz isso? Tem coisas que, por exemplo, a Torá fala que para judeu não fazer. E os outros povos podem fazer. Sim, porque assim, eu expliquei antes. Todo mundo tem uma frequência para se conectar com Deus. Você tem AM, tem FM, tem 106, Hz, tem 102. Então, existe uma diferença entre o povo judeu e os outros povos, certo? Para o povo judeu foi dado 613 preceitos. Então, tem coisas que eu não posso fazer, que Deus não quer que eu faça, mas que vocês podem fazer. Por exemplo, ok? Eu não posso comer porco, eu não posso comer camarão, não posso misturar carne com leite, nada Por disso. que não pode misturar carne com leite? Eu não posso, você pode. Não, mas tem um porquê? Não pode? Tem várias... existem explicações em cima disso também, né? Existem explicações. Carne é severidade, leite é bondade. A gente não mistura os dois. Mas a verdade é que hoje em dia a ciência está achando que... já está descobrindo que não é saudável misturar. As enzimas da carne são anuladas pelo leite. Existe um estudo referente a isso hoje em dia, né? Então é uma coisa saudável, também é bom não misturar. Eu não sei se precisa exatamente esperar 6 horas pela ciência, isso eu já não sei. E do leite para carne em 1 hora só. Tem uma explicação também que eu achei muito interessante, porque da mistura do leite e carne, né? Porque no leite, digamos assim, tem a vida, né? A vida vem do leite, o amamento no chamamento, então tem a vida, né? Enquanto a carne já é um ser morto, quer dizer, está misturando a vida, digamos, com a morte, entendeu? Tem essa explicação muito bacana também, que dá uma reflexão espiritual sobre o tema, não misturar também, né? Achei muito bom isso aí. Eu já ouvi falar também que o leite é rico só em glóbulos brancos e a carne tem glóbulos vermelhos. Se juntar os dois, é como se fosse a composição sanguínea. Isso é verdade, pela Kabbalah é verdade. Diz que a gente não pode comer sangue. Então, a carne, o sangue se transformou em carne, o sangue também se transforma em leite. Só que cada um de uma maneira diferente. Quando eles juntam, voltam, né? Volta a ser o sangue original.
Ravi, isso no plano espiritual também tem um significado muito grande. Mais para o lado espiritual também. A carne com leite. Sim, carne é severidade, leite é bondade, por exemplo. Né? Então a gente não mistura os dois. A gente faz estrogonofe de salmão, né? Ou faz um estrogonofe com leite de coco. Enfim. O que mais a gente tem? Oi? Peixe. Que bênção se faz para o peixe? Shiakol Niabidvaró. Muito bem. O que mais que tem? Pera. O que faz para pera? Borepriaes. Muito bem. O que mais que temos? Pêssego. Borepriaes. Muito bem. Depois, o que mais que vem depois da pera? Pimentão. Que bênção? Que brachá? Borepriadamá. Ótimo. Depois o que temos? Pistache. É complicado, né? Não, pistache a gente faz adamá. Eu não sei onde dá, mas se não me engano a gente faz adamá. A gente faz borepriadamá. Na dúvida você me liga. Você acha que eu não recebo os telefones assim? Abílio, eu peguei minha colher de carne, meti na panela de leite, cozinhei, o que eu faço com a colher, que eu faço com a panela. Só liga. O que mais? Vamos terminar essa folha de hoje. Polenta. Polenta. Que brahá faz com a polenta? Farinha, que é de milho. É de milho. Isso. Chacol Niabidvaró. Comer um pão feito com farinha de milho. Chacol. Ok? O que mais? Purê de batata. Purê de batata, o que é? Isso aí é o que eu sei. Se tiver pedaços de batata, é um. Se não tiver... Exatamente. O que mais? Quindim. Queijo. O que é? Chacol Niabidvaró. Pão com queijo. É o motzi somente. O que mais? Quindim. Chacol. Depois faz um exame de colesterol. Quindim deve entrar, né? Junto com aquele chocolate doce, aquele negócio lá, né? Oi? Com ovo, que ele é amarelo. É com a gema do ovo. Eles fazem com a gema do ovo. O que mais? Rabanete. Adamá. O que mais? Refrigerante. O que se faz? Chacol Niabidvaró. Ricota. Chacol Niabidvaró. O que mais? Roscas. Umas rosquinhas. O que você faz? Rosca. Hã? É aquela do pão, né? É do mesonote. É do bolo, é. É do bolo. Se bem que existe aqui algumas discussões, porque é feito parecido com pão, mas a princípio eu faço um mesonote. Tá? Não é tão simples esse das rosquinhas. O que mais que tem? Semente de girassol. Semente de girassol, o que vocês fazem? Bom, a semente do girassol seria semelhante à da banana também, porque você tira do meio da flor ali, né? Exatamente, a damá. Você pega da flor, né? Aí tem sonhos. Sonhos, o que faz? Do bolo. Borem nemesonoto, exatamente. Acabou a folha, não? Não, Sopa de legumes. Sopa de legumes, o que é? Então, essa aqui é uma exceção. Uma sopa de legumes, você vai fazer sempre borepriadamá. Mesmo que os legumes já derreterem e viraram papa. Isso é uma exceção que tem. Oi? Se tiver macarrão na sopa. Oh, aí complica. Se tiver macarrão na sopa, então você vai fazer Aí não é de legume, é de macarrão. Não, aí, por exemplo, o macarrão aqui ele é um principal. Você vai fazer mesonotes no macarrão e borepriadamá na sopa, ok? O problema é se tem frango nessa sopa também. Um caldo de galinha. Você botou frango na sopa de legumes, por exemplo. Então, quando tem frango, então aí é shiakol. Porque o frango ou carne, porque o frango ou a carne vira um principal. Aí você vai atrás do principal, ok?
Mas Estudo de maçã. estrudo de maçã, o que faz? Mesonoto. Mais algum? Não. Tomate. Tomate. O que você faz com tomate? Adamar. Você comer esses dias que tá caro a beça? Aí vinho. Vinho. O que você faz? É do vinho. Borei pra gafe. Muito bem. E o wafer. E o wafer que você faz? Vulcão. Mesonoto. Borei nem mesonoto, que é com farinha, certo? E acabou a coisa. Essa folha acabou, vocês continuam fazendo para semana que vem, para vocês acostumarem mais um pouquinho. Talvez eu vou contar uma história para finalizar a nossa aula. Vou contar uma história do Rebbe para vocês, para a gente finalizar a aula, uma história bonita que aconteceu comigo até. Uma história que já vai fazer agora 13 anos. Foi véspera de Rosh Hashanah, 13 anos atrás. Então foi Tafshin Samech, 1760. 1999, 13 anos atrás. Então, foi a véspera do nosso ano novo e eu escrevi uma carta para o Rebbe, pedindo para ele abençoar, para a gente ter um ano bom, doce. E, vocês sabem, a gente hoje, não é todo mundo que sabe, a gente pega as cartas, tira do armário, coloca dentro. Eu vou explicar o que é, nem todo mundo sabe. É assim, o Rebbe durante mais de 40 anos, durante a liderança dele, ele recebia por dia dezenas de cartas, mas dezenas de cartas. Ele respondia para as pessoas, ok? Ficava de noite respondendo. Ele pediu para que as cartas que tivessem um cunho público, que fossem compiladas. Então os secretários, eles tinham as cópias das respostas que o Rebbe mandava, e eles compilaram. Hoje a gente tem cerca de umas 15, 20 mil cartas compiladas. Então, hoje em dia, como é que você faz? Você escreve uma carta para o Rebbe, vai até a estante, tira um livro qualquer, coloca dentro, e você lê a carta que você abriu. Então, eu fiz isso, escrevi uma carta para o Rebbe, fui na estante, peguei um livro, coloquei, e lá estava escrito, o Rebbe falava, não falava nada sobre Ano Novo, sobre bênção, ele falava assim, que eu deveria abrir uma sinagoga. Naquele momento eu trabalhava numa sinagoga muito antiga, na Rua Augusta. E lá, como é que funciona? Tem uma diretoria, era um contratado deles. Eu estava bem lá, estava contente, não estava procurando nada, nenhum outro emprego. E o Rebbe falou que eu deveria abrir uma sinagoga. E lá tinha 2 rabinos, eu e mais um outro, mais velho que eu, mais antigo lá. E a gente estava bem, estava tudo muito bem. Eu não entendi, puxa, abrir uma sinagoga, eu não sabia por onde começar, não fazia a mínima ideia. Então não dei muita bola também, quer dizer, não sabia o que fazer. Esqueci. No dia a dia acabei esquecendo. Passou-se então uns 4 ou 5 meses, e aí teve algum assunto que eu tive que escrever mais uma carta. Um outro assunto particular eu escrevi para o Rebbe. E sobre o meu assunto particular que eu escrevi, na carta que eu abri e li a resposta, não tinha nenhuma menção, mas tinha lá uma bronca. O Rebbe falava, falamos alguma coisa alguns tempos atrás e nada foi feito sobre o assunto. E o Rebbe falava assim, o assunto é muito importante, porque cada dia que passa, o Rebbe falava assim, o tempo é algo irreversível e é algo que você não tem como consertar mais. Porque como mais você se empenha daqui para frente, o tempo que passou você não vai conseguir mais recuperar. Então, o Rebbe falava, eu achava interessante que quanto mais rápido você trate de executar aquilo que conversamos, porque o assunto é muito importante, eu não me lembro os detalhes, mas esse era o conteúdo. Falei, puxa vida, o Rebbe está falando sério, né? Eu não sabia o que fazer. Outra vez, por onde eu vou começar? E aí eu espero, passa 2 dias, o presidente da sinagoga me chamou, falou, olha, Jacob, sabe, a gente está difícil aqui, a gente não pode manter 2 rabinos, procura outra coisa. E até foi legal, ele falou, você fica meio período, meio salário, uns mesezinhos, até você se botar o pé no chão, mas eu não posso. Eu falei, tá bom, ok, tudo bem. E foi legal, porque eu entendi que se eu não faço nada, então lá de cima já estão, olha,
vai fazendo, né? Não quer por bem, vai por mal. Então eu comecei a procurar alguma casa para alugar no bairro do Paraíso. Ali tinha aquela rua São Carlos do Pinhal, Bernardino de Campos, por ali. Ali não tem sinagoga. Eu achava que ali era um lugar legal. Tinha algumas famílias que eu conhecia ali. Eu comecei a procurar, procurei. Meu quarto filho já estava para nascer, o salário pela metade. E eu estava achando uma casa que tinha uma sala ampla, grande, que pudesse fazer uma sinagoga. E passava-se os dias, as semanas, eu estava ficando nervoso. Não nervoso, ansioso, tenso. E agora? Então, chegou uma hora que eu sentei e escrevi de novo uma carta para o Rebbe. Falei, Rebbe, olha, ok, mas eu tenho 2 problemas. Eu não estou achando uma casa apropriada. Depois, quando eu achar, eu não tenho dinheiro para alugar também. Esse é o problema. O que eu faço? Aí eu coloquei nos livros, abri. O Rebbe falava assim para mim, você deveria se aconselhar com os rabinos Chabad da sua cidade. Rabinos do movimento Chabad de sua cidade. Ok, eu fui falar com um rabino que tem uma sinagoga na Brigadeiro com a Estados Unidos, por ali mais ou menos. Ele não está tão longe de onde eu estava procurando uma outra sinagoga. E eu achava que, pelo menos na parte de ajuda financeira, ele talvez tinha as pessoas que podiam contribuir no início. O que a gente podia fazer? Até montar uma comunidade. Eu achei que ele podia me ajudar. Fui conversar com ele. Então, essa parte da contribuição, ele falou que a gente pode tentar alguma coisa, mas por que você está abrindo ali? Por que você não vai para o bairro do Bro, na Ípica Paulista, ele falou. Lá tem uma comunidade judaica que não tem sinagoga. Aqui, bem ou mal, a gente está servindo eles. Falei, ok. Só que eu nunca tinha ouvido falar em Ípica Paulista, né? Eu morava em Janópolis, eu acho que o mais longe que eu tinha ido talvez era Moema, nunca tinha vindo para cá. Então eu peguei o mapa e fui parar lá na Ípica Santo Amaro. Aí eu olhava aquelas ruas, aquele local, falei, será que aqui tem a comunidade judaica? Não deve ser, não pode ser. Aí eu estava voltando pela Santo Amaro, eu atravesso aqui a Roberto Marinho, nas Praiadas. Talvez uns prédios bonitos dos 2 lados. Falei, aqui deve ter comunidade judaica. Aí eu entrei aqui para dentro, eu vi Ípica Paulista, falei, aqui. A gente começou a fazer um trabalho, começamos a conhecer algumas famílias. Comecei a procurar casas, aqui tem casas grandes. Aí a gente achou essa casa. E aí eu escrevi para o Rebbe. Eu falei, a gente encontrou o aluguel um pouquinho caro, mas eu não tenho dinheiro, mas a casa é apropriada, a gente achava. Aí coloquei no livro, o Rebbe falava para uma mulher que queria fazer uma mitzvah, uma coisa importante, mas não tinha dinheiro para fazer aquele assunto. Então o Rebbe falava assim, que o assunto é muito importante. E você, logo que receber minha resposta, eu espero que você concretize o negócio. Mesmo que no início, o Rebbe falava assim, mesmo que no início vai levar, como é que o Rebbe falava? Você vai ter muitos gastos. O Rebbe falava, você não se preocupa com isso. Porque nós temos um fundo aqui especialmente para esses assuntos. Você só precisa me dizer em nome de quem eu devo mandar o cheque. Você vai poder devolver ao longo dos anos em suaves prestações. Ao longo do tempo, suaves prestações. Assim estava escrito. Eu falei, aquilo eu não pensei 2 vezes. Peguei minha conta do banco, botei no livro e fechei o negócio. E Deus ajudou. A gente foi indo. E aí, esse processo demorou quase 1 ano até eu ser mandado embora, até achar uma casa, até a gente reformar. A gente abriu, demorou 11 meses essa história. Véspera do ano novo, de Rosh Hashanah, do ano 2000 já, 1761, um ano depois, eu escrevi de novo uma carta para o Rebbe, dizendo que a gente abriu a sinagoga e tudo, pedindo bênção para onde estava entrando e tudo. O Rebbe, então, ele manda uma carta-resposta, como um rabino deve dirigir uma sinagoga, cheio de detalhes, e ele escreve lá, eu me lembro até hoje, que a gente deve falar toda a verdade, sem esconder uma vírgula, porque as pessoas querem escutar hoje em dia a verdade. E ele alonga sobre isso.
E no final ele escreve entre parênteses, e esse foi o ponto da carta, o ponto da nossa conversa no ano passado. Foi o ponto principal da nossa conversa no ano passado. É uma sequência de cartas que eu tive que foi assim, uma coisa fantástica. Muito bom. Mas é o top. Então a gente pode hoje também escrever, se conectar, falar com o Neto. Cláudia teve uma resposta forte, não foi? Inacreditável, realmente. É um milagre, mas já tem. Você conecta teu filho? Cada dia mais. É? Que bom. Que bom, pessoal. Então, assim, se Deus quiser, dessa vez vai ter que ser 3 semanas, eu sinto muito. Ok? Infelizmente, eu não vou poder. Daqui a 3 domingos, ok? O Felipe comunica vocês. E a gente vai entrar na época das nossas festas, então vai ser difícil. Depois a gente vai voltar mais no ritmo normal. Mas a gente fica em contato. Qualquer coisa vocês me escrevam, pode me ligar. Estou à disposição. Né? Ok. Rabino, obrigado. Boa noite. Aquele do site, né? Sim, pode ligar. Isso. Pode ligar. Se não tiver, deixa recado que a gente retorna. Que isso? Seu vizinho. Agora aí. A segunda casa. Terceira casa. Legal. Bom.